primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, com um homem de 61 anos, residente de São Paulo. No dia 15 de março, a CBF anunciou que ia suspender todos os campeonatos nacionais. Com isso, quase todos os clubes liberaram os atletas para ficarem em isolamento dentro de casa. Como dizem por aí, cabeça vazia, oficina do diabo. Como encarar tantos sentimentos que surgiram nessa quarentena? Medo, solidão, incerteza do futuro. A cabeça do atleta, quando fica em casa, aí acaba dando uma preocupação, né? Porque eu acho que é nosso futuro, né, que está em jogo. A ansiedade é grande, está acostumado ficar o dia sempre trabalhando, entrando no campo ali, envolvido com treino, com planejamento. Eu tava com coriza, né, tipo um pouco de catarro e tudo mais. E aquilo era óbvio, assim, hoje fica muito mais claro que era muito mais a questão da ansiedade, tipo assim, caraca, será que eu tô com esse negócio? Será que eu acho que eu tô começando a ficar com falta de ar. Aí começava a se entreter com algumas coisas da televisão, mexendo em celular, isso passava, sabe? A ansiedade foi imensa, chegou a ponto de me incomodar muito. A ansiedade sempre aparece, porque tudo era muito incerto. E cada um acha o seu próprio jeito, suas manias, costumes, tudo para fugir da ansiedade. Eu gosto de ler também, li alguns livros, eu ajudei muito em casa também, né, que às vezes a minha esposa continuou trabalhando, ela não parou, né? Eu lavei muita louça desde a pandemia aí, mas a gente ajudava no que era possível, assim, né? Mas é isso, passava, claro que tinha as atividades físicas, com a minha esposa, com a minha filha, a gente fazia também, para poder também não ficar tão ali em casa, estressante ali, ficar parado sem fazer nada. Eu comecei a ler alguns livros voltados para o futebol, algumas biografias de treinadores de futebol, eu busquei algumas cursos online para ocupar a mente, para tudo relacionado ao futebol. Como lidar com esse turbilhão de sentimentos? Muitas vezes, até os técnicos se tornam psicólogos. O nosso treinador aqui, ele até brinca que se ele não fosse treinador, ele ia ser psicólogo. Os meninos ficavam muito ansiosos, né, como você bem falou mesmo, de voltar para campo, de voltar a jogar, a treinar. E a gente tinha que ter todo um jogo de cintura, ser psicólogo. Não, a gente vai voltar, tem que ter paciência, vamos manter aí o nosso condicionamento, pelo menos quando chegar, quando reabrir, quando a gente voltar para não estar tão zerado, né? Então, nesse momento da pandemia, a gente fez com que eles enxergassem que oportunidades eles estavam tendo em estar com as famílias por mais tempo. O futebol no estado de São Paulo voltou no dia 22 de julho, quase 5 meses depois do primeiro caso brasileiro, em uma partida do Campeonato Paulista entre Ituano e Ferroviária. No mesmo dia, os novos casos de coronavírus foram de 67.860. Para muitos, a volta do futebol não era viável. Até porque nesse dia da retomada do Campeonato Paulista, por exemplo, 654 pessoas morreram. Mas a realidade é bem diferente quando tratamos de clubes com menor estrutura. Mas não pensem que eles não tiveram receio de voltar aos treinos. A necessidade de trabalhar acabou sendo maior. Quando eu perguntei a eles se eles tiveram medo de voltar ao trabalho, essas foram as respostas. Vixe. Nós temos, né? A princípio, sim. Sim, com certeza. Fiquei. Sempre tem um receio, né? Dá um medo, dá um frio na barriga. A princípio eu fiquei com medo, sim. Junto com a volta dos jogos, dos treinos, consequentemente apareceram novos surtos do coronavírus dentro de alguns elencos. E olha, não é fácil lidar com o medo de estar em um ambiente sabendo que o vírus pode estar lá, principalmente quando acontecem casos dentro do elenco. 2 meninos nossos deu positivo, deu até dó dos meninos, ficaram trancados no quarto sozinho aqui, tinha que estar levando comida para eles, foi desesperador. Quando acaba saindo 2 resultados positivos, a gente acaba se ficando um pouco em choque, assim, né? Porque
a gente acaba não saindo daqui, então o vírus poderia estar aqui, entendeu? Pô, a gente fica receioso, né? Porque tá no convívio, tá com a gente, e acaba que a gente fica meio com medo, receioso, mas graças a Deus sim, foram 2 casos pontuais. O medo, né, quando você falou, é o medo de ficar doente, né? O medo de precisar de uma internação, o medo de piorar, o medo da gente não sabe o que acontece com esse vírus. Ou até mesmo quando enfrentam um time que teve um surto de coronavírus. No time que nós jogamos no final de semana, Português Santista, pelo profissional, deu 19 infectados. Mesmo com os cuidados de prevenção do Serrano, do Audax, do Brasilis, não foi fácil voltar ao trabalho. E muitas vezes um outro recurso que também é usado é a fé. Rola um medo mesmo. Hoje mesmo nós fizemos teste de Covid e sempre antes desses testes a gente fica até brincando, né, que tá com medo, tá receioso, tá aflito assim, mas foi o que eu disse, às vezes não, né, sempre tem que colocar nas mãos de Deus e esperar que não aconteça nada pior assim.